Voltamos aqui com mais um vídeo e dessa vez, galera, vamos falar de um filme bem interessante, Acrimônia. Sim, é um filme que acaba mostrando vamos dizer, os limites, ou talvez até que não tem limite, os ciúmes de uma pessoa. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e fique por dentro das notícias acessando district.com.br. Sério, você não vai se arrepender. E bora para o vídeo. Ok, eu fui convidado para assistir aí a cabine de imprensa, né, do Acrimônia. E eu confesso, quando eu fui assistir o filme, eu tava com uma expectativa assim, tipo, vai ser aquele filme onde vai retratar uma mulher violenta devido aos ciúmes e a traição do marido e tudo mais. E assim, quando o filme começou, eu achei interessante a forma com que ele deu o início, podemos dizer assim. Porque a gente vê a história sendo contada na visão da Melinda, que é a esposa do Robert, que acaba sendo uma pessoa assim, um pouco impulsiva, ou até impulsiva demais. Ela acaba relatando ali que, vamos dizer assim, ela estava em um grande conflito com o seu amado e ela acabou ameaçando a nova esposa dele e tudo mais. E isso fez com que ela fosse pro tribunal e o juiz exigisse que ela fizesse um tratamento ali, uma terapia em relação à sua raiva, porque ela não consegue controlar a sua raiva. E ela acaba fazendo loucuras de ciúmes, podemos colocar assim. E no momento em que ela começa a contar a história, eu confesso que eu fiquei bem comovido. Então eu acho que isso me deixou assim, com aquela sensação assim, pô, ela tem razão, olha só pra você ver o que o cara fez. Porque ela começa contando que ela estava sempre ao lado dele, que ela amava ele tinha traído ela não podia ter filho por causa dele, e as histórias foram contando, todo o dinheiro que ela tinha ganhado da mãe, da herança da mãe, ela deu pra ele fazer um trabalho numa bateria que ele estava desenvolvendo e tudo mais, e ele estava tentando uma oportunidade e prometia pra ela que se ele conseguisse, ele conseguiria ter carro, casa, viagens, iate e tudo mais. Porém, chega um momento na vida que a pessoa acaba cansando das promessas e foi basicamente o que foi retratado no filme. No caso, a Melinda cansou do Robert, achou que ele estava traindo ela novamente e ela acabou separando dele. Porém, a vida dá voltas, meus amigos. E quando a vida dá voltas, às vezes a gente pode se arrepender de alguma coisa que a gente tenha feito. E foi basicamente o que aconteceu com a Melinda. Ela percebeu lá quando o Robert realmente conseguiu tudo que ele tinha falado com ela que ele poderia conseguir se ele vendesse a bateria e tudo mais, se ele conseguisse uma oportunidade. Acaba que ele chega, dá uma grana pra ela, dá uma casa pra ela e segue a vida dele, porque ela deixou claro que não existe mais os dois. Então ali a vida começa a dar reviravoltas. Uma das coisas que eu achei que ficou assim meio forçado demais foi a questão do roteiro, porque o roteiro ele tentou talvez trazer à tona aquele momento do ápice da história e fez com que as coisas ficassem meio corridas. Então acabou não tendo um grande desenvolvimento motivacional da personagem. A gente sabia que ela estava com muita raiva dele por tudo que aconteceu, mas aparentemente ficou meio caricato aquela raiva que ela tinha e os ciúmes que ela estava tendo, ficou meio caricato. E eu acho que talvez não tenha sido a intenção do diretor deixar essa questão de ser caricato, porque é uma coisa muito séria se a gente for parar pra olhar, porque realmente as pessoas matam por ciúme. Então eu acho que talvez ali teria que ter sido trabalhado um pouco melhor esse desenvolvimento da motivação da personagem. Porém, a Taja Peterson estava sensacional no papel, ela teve uma interpretação muito foda. Vamos colocar assim, ela e o ator que faz o Robert, eles tiveram uma interpretação sensacional, que por mais que tenha sido sensacional, alguns problemas do roteiro poderia meio que atrapalhou o desenvolvimento da personagem. Pelo menos isso é meu ponto de vista. Claro que eu já falei, eu não sou nenhum crítico assim daqueles que estudou para ser crítico, mas eu levo em consideração a história, eu levo em consideração o aspecto emocional e a imersão que o filme nos proporciona. E no começo ele tava até nos proporcionando essa imersão, mas chegou um determinado momento que as coisas ficaram muito rápidas. E nesse momento talvez foi aquele momento em que me perdeu
perdeu, podemos dizer assim. E acaba que o filme é interessante, a história é uma proposta interessante, mas o desfecho era algo de se esperar pelo que a gente viu em relação à construção da personagem, a construção do enredo, podemos dizer assim. Fotografia, podemos dizer que foi razoável, a interpretação foi bacana, porém os personagens coadjuvantes não tiveram tanto destaque assim e não agregaram muito à história. A gente tinha as irmãs da Melinda que eram contra o namoro e o casamento dela com o Robert, que sempre falava que ele era um pé rapado, e devido a elas falarem demais, a Melinda resolve seguir a vida dela separando do Robert. E quando ela separa do Robert, as coisas mudam, o destino dele conseguiu realmente atingir ele e ele acaba se superando. E quando ele se supera, elas ficam tipo, então se ele te deu a casa, ele te deu dinheiro e tal, isso é muito bom e tal. Fica naquela sensação assim de tipo, faltou alguma coisa para concluir toda essa história. Eu acho que em relação ao diretor, que também foi o roteirista, ele poderia ter talvez trabalhado linhas do tempo ali, ou talvez histórias de perspectivas diferentes. Por exemplo, se ele tivesse colocado um ponto de vista do Robert, talvez a história poderia se encaixar de uma forma melhor e talvez o roteiro não ficasse tão corrido, porque a gente viu a concepção, a história da Melinda. Nós não sabemos como que as coisas se passaram na cabeça do Robert. E quando tem um filme assim que a gente vê um lado da história, a gente tem que levar em consideração que toda a história tem dois lados. Então seria interessante a gente ter uma visão do Robert para poder trabalhar a visão da Melinda, porque em um determinado momento a gente acha que o Robert é o cara errado, que o Robert é o cara que não presta, o vigarista e tudo mais. A um determinado momento essa sensação se cessa, exatamente porque o juiz no tribunal deixa claro que ele não precisava fazer nada do que ele fez por ela, depois que ele conquistou a fortuna dele, podemos colocar nesse ponto. Então assim, ele acaba deixando de ser o vigarista e passa a ser um cara legal. Não assim no sentido que tudo bem, ele traiu ela a primeira vez, mas depois ele não fez isso novamente. Então a gente vê uma construção assim que fica faltando alguma coisa. No meu ponto de vista, se tivesse trabalhado esses dois lados, talvez seria interessante. O diretor também foi ali diretor de Garota Exemplar, que tem uma história, podemos colocar assim, um pouquinho parecida. Não tem nada a ver, elas não são iguais, mas ela tem uma semelhança em relação ao roteiro de Acrimônia. Eu achei interessante assim o filme, mas é aquele negócio, se você gosta de drama, suspense, você vai curtir Acrimônia, mas não espere muito. É aquela sensação assim, se você realmente quiser assistir o filme, ir no cinema, assistir o filme e tudo mais, você vai ter ali o suspense, o drama, mas não espere muita coisa, não espere muito mais do que isso. Em determinados pontos, vamos dizer assim, ele é eficaz e ele traz aquilo que promete, claro, faltando alguns complementos. Essa é a minha definição dele aí. Eu acho que ele poderia ter sido bem melhor se tivesse sido trabalhado um pouquinho mais o roteiro e talvez até o desenvolvimento da personagem, mas enfim, é aquele negócio. E aí, assistiu Acrimônia? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do filme, e se você gosta de filme de drama e suspense, coloca aqui nos comentários um filme que você realmente fala, este é o melhor filme deste gênero. Então coloca aqui embaixo nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!